Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Está escrito assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que entre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua bondade, pela maneira bondosa, amorosa, misericordiosa com que tem nos tratados. Obrigado pelo privilégio de estar participando dessa reunião de culto, da ceia do Senhor. E também te louvamos pelo texto que nós acabamos de ler. A tua palavra, que é inspirada, não é mero registro de tinta no papel. É tua palavra que gera vida em nós e nos dá diretrizes acerca da tua vontade no trabalho da igreja a serviço do teu reino. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por gentileza, pode se assentar. Muito bem, meus irmãos. Nós, a partir de hoje, desse momento, nós vamos fazer um panorama do livro de Atos. Cada um dos irmãos, dos pastores que estarão aqui a seu turno pregando, farão uma breve exposição panorâmica do livro de Atos, a partir do capítulo 1 até o capítulo 28. Né? A nossa intenção, evidentemente, que não é fazer uma exposição exaustiva do texto, mas fazer um panorama em que pelo menos nos dê uma ideia do que o livro trata. E como nós estamos aqui dando o pontapé inicial, a minha intenção é, a partir desses versos que eu acabei de ler, mostrar as diretrizes. É como se o capítulo 1, do verso 1 ao 11, ele fosse pavimentar o que vai ser tratado. Então, como se fosse em tópicos, ele está lembrando de algumas questões que já havia sido falada, e esse é o meu trabalho aqui, daqui a pouco dizer quais são, e aí pavimentar para que o texto de Atos ele tenha razão de ser. Então é como se você tomasse um livro e no sumário você tivesse os tópicos que vai ser tratado. É isso então que nós temos aqui do capítulo 1, verso 1 ao verso 11, a introdução do texto. Então, de uma maneira bastante generalizada, a gente pode dizer que, de fato, o texto começa a ser explicado no verso 12, não é? Na questão do movimento apostólico aqui, ok? Então vamos a esses tópicos aqui. A primeira informação importante que nós precisamos para entender o que vai ser tratado até o capítulo 28 é que o livro de Atos, ele é um trabalho apresentado em 2 volumes. O Lucas, que é o autor, ele escreveu o primeiro volume, é isso que ele trabalha aqui em meu livro anterior. Ele está dizendo que ele já escreveu boa parte daquilo que ele intentou fazê-lo. Então, Lucas
E Atos é um único trabalho, uma única peça literária em 2 volumes, não é? Aquilo que a gente chama de tomo, né? Então você que é mais dado aí a literatura, a biblioteca, se pergunta assim, ó, onde está o tomo número 1, número 2 daquela obra? Então está ali, né? O que é tomo? O tomo é aquilo que divide. Aliás, é isso mesmo, é que não divide. E a palavra átomo é o contrário, aquilo que não é dividido. Então aqui você tem o quê? 2 tomos. O tomo número 1, que é o Evangelho de Atos, o Evangelho de Lucas, e o tomo número 2, Atos dos Apóstolos. Então essa é uma informação que você vai encontrar nessa obra. Para que você a entenda, você tem que lembrar do que foi tratado no tomo número 1. Ou seja, a história que Atos apresenta para a igreja é a história que começa do nascimento de Jesus e vai acabar no capítulo 28 de Atos, que é a história em Roma. Então, essa obra toda aqui, nós estamos, digamos que no meio dela. Onde começou? Capítulo 1 do Evangelho de Lucas, no relato do nascimento de Jesus, e ela vai terminar com Paulo em Roma, dizendo que aquele que encarnou, o Deus encarnado, ele exerceu o teu ministério, triunfou sobre a morte, o Evangelho triunfou sobre o Império Romano, e ele chegou na capital. Então você percebe que há uma unidade, uma coerência literária acerca daquilo que o Paulo, que o Lucas, ele intentou fazê-lo, não é? E uma outra questão importante é que você começa você tem que perceber também o movimento. E agora falando do livro de Atos, no capítulo 1, verso 8, ele vai dizer que o evangelho agora, né, propriamente dito, depois do ministério de Jesus, ele tem que ser pregado concomitantemente em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então há um movimento, né? Ele não é um movimento que se deveria começar e terminar como tendo um fim em si mesmo em Jerusalém, porque o evangelho não é uma exclusividade da raça israelita, da etnia israelita judaica. Deus não é um produto, Deus não tem um nome, um certificado de autenticidade dos hebreus, israelitas e judeus. Deus, ele é para todos aqueles que receberem Jesus. Então tem esse movimento, começa em Jerusalém, avança para Samaria, chega em Roma, até os confins da terra, né? Esse movimento do capítulo 1 aí. Mas é claro que outras instruções aparecerão ali. Outra informação importante é que esse volume, esse tomo, essa segunda obra de Atos, ele não tem originalmente o nome de Atos, né? É um nome mais ou menos assim, né? Prax Apostolon. O que é prax? Praxe, a gente tem essa palavra em português, né? São atos. Você diz assim, ó, isso é de praxe fazer isso. Essa é a palavrinha, né? Que foi dado como nome do livro. Só que esse nome não é original. O Lucas, ele não colocou esse nome. A posteriori, alguém resolveu que Atos dos Apóstolos era um bom nome para que resumisse o conteúdo do livro. Por que não é o mais adequado? Ajuda, porque quando você lê o texto, não aparece todos os apóstolos. Você vai ter alguma informação ali de alguns deles. O João, ele nem aparece. E João é um apóstolo importante no colégio apostolado, né? Aqueles que seguiram Jesus. Quem vai aparecer de uma forma muito mais contundente é o Pedro e o Paulo. Do capítulo 1 ao capítulo 11, você tem aí uma atuação bem mais contundente, como protagonista, o Pedro. O Paulo vai aparecendo ali a partir do capítulo 9, com a conversão dele, talvez um pouquinho antes, mas a partir do capítulo 12, quem toma o protagonismo é o Paulo. Então, se você for fazer uma contabilidade honesta, o texto ele coloca o Pedro como o primeiro apóstolo, do 1 ao 11, e depois você tem o apóstolo Paulo. Então não é Atos dos Apóstolos propriamente dito. Ajuda. Interessante que se você tomar o capítulo 1 ao capítulo 11, você tem basicamente a mesma estrutura do capítulo 12 ao 28, como se dissesse, o que o apóstolo Paulo empreendeu na igreja,
o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo também empreendeu. É como se o Lucas ele estivesse escrevendo um documento para enaltecer, para defender o apostolado paulino para os gentios. Então você tem o milagre de Pedro, ele repete mais adiante na porção de Paulo. Então essa é uma ideia. Há quem diga também que Lucas escreveu esse documento porque Paulo estava preso, seria julgado, e ele produziu uma peça jurídica para provar que o mesmo que o apóstolo Pedro empreendeu, o apóstolo Paulo também, e ele não havia cometido nenhum crime contra Roma. Então há quem diga que é uma peça jurídica, que possivelmente não foi apresentado na defesa de Paulo, porque antes disso ele teve a sua cabeça decapitada. Então são algumas questões que vão dando aí o sabor teológico, escriturístico para o texto. Então qual é o nome que seria mais apropriado? Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque tudo que ocorre, a chancela, o carimbo, a marca é do Espírito Santo, não é? Então você vai olhando ali a narrativa do texto, o texto vai dizer assim: e os apóstolos pregaram, e a igreja empreendeu esse trabalho, e o Espírito de Deus ia acrescentando aqueles que iam chegando, aqueles que Deus ia salvando. Aí mais uma porção, e o Espírito de Deus novamente ia acrescentando à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Então você vê o tempo todo não a marca do trabalho apostólico, mas a marca do Espírito de Deus. É evidente que a marca do Espírito de Deus, ela vem por meio do trabalho apostólico. Então o nome mais apropriado é Atos do Espírito Santo de Deus. Essa informação também é importante. E para a gente ir de fato aqui para o texto, 3 palavrinhas resumem de uma forma muito apropriada o texto de Atos. Se você tiver a intenção de didaticamente resumir o texto de Atos, 3 palavrinhas elas resumem. Quais são? Ascensão, descida e expansão. Ou seja, ascensão de Jesus, descida do Espírito e expansão da igreja. Então essas 3 palavras, elas resumem de uma maneira brilhante, de uma maneira bem contundente, o que nós vamos estudar aqui em Atos. Jesus ascende, ele sobe à direita do Pai, o Espírito desce e a igreja então ela expande para a glória do nome do Senhor. Dito isso, vamos então ao texto aí. Acompanhe comigo, eu vou dividir aí os versos 1 ao 11 de uma maneira bem dinâmica, bem ligeirinha, né, em 3 partes. O capítulo 1, do verso 1 ao 13, é o prólogo. O capítulo 1, do verso 4 ao 5, é o dom do Espírito que haveria de ser dado, como lemos no capítulo 2. E o capítulo 1, do verso 6 ao 11, nós temos a ascensão e a obra a ser feita. Então vamos lá, verso 1 ao 3. O texto diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Muito bem, então nós já sabemos que o livro anterior é o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Então ele está dando aqui uma conexão canônica, para que não se esqueça do que foi escrito, do que foi registrado no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Então ele remete, no meu livro anterior, Teófilo. Quem é o Teófilo? Teófilo é o sujeito que está recebendo a obra literária do Lucas. Porque a literatura, um texto, para ser produzido, envolvia um custo muito alto. Não é como hoje, você tem o computador, você digita ali, manda para a gráfica, não precisa nem imprimir hoje, né? Eletronicamente você manda a custo quase zero. Aqui não. Empreender e escrever um livro demandaria aí muito tempo, muito dinheiro, né? E não era uma produção muito grande. Para você produzir um único volume, sem cópia, deveria aí ter alguém financiando. E muito provavelmente esse Teófilo, ele ocupa um cargo romano bastante importante. Porque lá no começo do livro de Lucas, você tem ali um adjetivo, uma qualificação.
O Lucas diz assim: a você, Teófilo, excelentíssimo. Essa palavra, excelentíssimo, ela denota que esse Teófilo, ele tem uma posição importante dentro da hierarquia romana. Então, não é um personagem fictício, é uma pessoa que possivelmente foi convertida pelo ministério do apóstolo Paulo, que tinha ali um certo conhecimento com Lucas. Então ele escreve essa obra e presenteia o Teófilo, porque à medida de um poder aquisitivo e influência, ele ia fazer cópias e fazer com que essa literatura chegasse a lugares onde só o Lucas não poderia. Então o livro anterior e esse é oferecido a esse tal de Teófilo. O que foi escrito no livro anterior? Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O ministério de Jesus aqui, né, está resumido, tantas outras coisas envolvidas aqui, mas nós vamos adiante. Verso 2. Qual é o período que o livro anterior ele cobre? Qual é a ideia do relato? Até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia sido escolhido. Onde é que você tem essa informação? No último capítulo de Lucas, do Evangelho. Então qual é a ideia do Lucas aqui? Quando está começando esse segundo tomo, quando está começando a escrever esse segundo volume, ele escreve de forma reduzida o que foi tratado, para que o leitor, para que aqueles que tenham contato com a história de Jesus, não esqueça do que foi trabalhado lá, escrito lá. Então você tem aqui uma coisa que nós chamamos de unidade canônica. Não esqueça do que foi tratado lá. Então ele resume, e evidentemente que todo esse conteúdo escriturístico teológico tem que estar na mente de quem está lendo, de quem está ensinando, para que haja aí uma eficiência e didatismo naquilo que vamos aprender. E por fim, nessa questão do prólogo, da introdução, ele diz assim no verso 3: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E aí então, ele termina essa ligação canônica dizendo que depois da morte de Jesus, depois que ele sofreu na cruz e a morte pareceu que havia vencido, ele venceu a morte, recebeu um corpo transformado e ele passou 40 dias em comunhão, vivendo, convivendo, aparecendo com os seus discípulos, dando provas irrefutáveis que ele havia vencido a morte. E isso então é todo o mote, isso então é toda a razão da pregação do Evangelho. Se Cristo não venceu a morte, é vã a nossa fé. Então tudo está baseado a partir daqui. Aí então do verso 4 ao verso 5, o Lucas ele lembra da promessa do Espírito Santo, não é? Então vamos ler o texto aqui, capítulo 1, verso 5, verso 4. Certa ocasião, isso também você pode ler no capítulo 24 de Lucas, enquanto comia com eles, mais uma prova que ele ressurgiu. Não é o fato de comer, mas é o fato de estar reunido, né, no cotidiano. Enquanto comia com eles, verso 4, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. E essa informação é importante porque o plano de conquista de Jerusalém, que estava na cabeça dos discípulos, qual a ideia que eles tinham? Uma ideia nacionalista, de que Jesus, por meio dos milagres, por meio da sua a declaração pública que era o Messias, e o Messias para ele tem toda uma conotação política de vencer o Império Romano, eles acreditavam que chegariam em Jerusalém, expulsaria ali, fazia uma limpeza, uma faxina moral no templo, e a partir dali expulsaria os romanos e conquistaria o mundo para que o Messias governasse. O problema é que, em tese ou na visão desses seguidores de Jesus, o plano havia falhado, não é?
Então cada um tomou de novo a sua rotina de trabalho, foram se voltando à sua vida normal antes de seguir Jesus, e eles estavam na Galileia, onde esse evento ocorreu. E Jesus vai dizer assim: não, vocês devem ir para Jerusalém, porque é de Jerusalém, aonde eu fui crucificado e morri, que vai começar, não é? o reino de Deus a ser proclamado de uma maneira mais efetiva. Então vão para Jerusalém e esperem lá. E aí você percebe que é um desafio, porque Jesus foi declarado como uma persona não grata do Império Romano, porque ele era um subversivo, e os seus seguidores tinham que acreditar, depositar a fé naquilo que havia aprendido, que o texto diz. Ele começou a fazer e a ensinar. Voltar para Jerusalém era um perigo iminente ali, porque eles, por serem discípulos de Jesus, também eram personas não gratas, e evidentemente que o medo tomou conta deles. Então essa é a instrução. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: vão para Jerusalém, não saia de lá, porque é a partir de lá que vocês vão receber o poder de Deus. O verso 5 diz assim: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa promessa, você pode ler com um pouco mais de largueza, de profundidade, de coerência escriturística, lendo o capítulo 3 de Mateus. Porque ali o texto narra que apareceu João Batista pregando arrependimento e batizando em água aqueles que se arrependiam. E João Batista, quando os fariseus vêm persuadi-lo de uma forma teatral, de uma forma cínica, para entender aquele movimento ali, o interesse dos fariseus e saduceus não era se arrepender, mas entender aquele movimento que podia ser subversivo. Eles chegam para ser batizados, e João Batista ele se recusa a batizar e diz: vocês são raça de víbora, vocês não querem o batismo, vocês não se arrependem. Aí ele diz: eu estou batizando com água, com arrependimento, mas vem alguém que é superior a mim, do qual eu não sou digno sequer de levar as suas sandálias. Levar as sandálias era o tipo de trabalho mais básico da sociedade, o tipo de trabalho escravo que a pessoa mais sem perspectiva tinha que trabalhar, que não tinha outra coisa, não é? E é o que Jesus fez na cerimônia do lava-pés, registrado em João 13. Ele se debruça e tira as sandálias para lavar os pés dos seus discípulos. E o João está dizendo: eu batizo com água, mas depois de mim vem alguém que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele batizará com Espírito Santo e com fogo. E aí, quando você lê o texto de forma apressada, alguns vão entender que batismo e com o Espírito Santo e fogo é uma coisa só. Mas a palavrinha ali, ela distingue. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, e o batismo com o fogo é outra coisa. E como é que eu sei disso aqui? Lendo o texto, que ele é autoexplicativo lá no capítulo 3, mas quando eu leio aqui o verso 5, olha o que ele vai dizer: pois João batizou com água. É evidente que ele está falando daquele evento, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ele não completa e com fogo, porque o batismo com fogo aqui é uma outra história. O batismo com fogo aqui é juízo de Deus. A palavra batismo significa colocar dentro de. E quando nós lemos todo o contexto do batismo com fogo, ele tem a ver com a condenação. Então é evidente que o Espírito que havia de ser dado ali, Jesus está dizendo: vocês receberam a promessa, e dentro de pouco tempo, isso vai acontecer quando? No capítulo 2, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ele não completa a frase com fogo, porque o evento que ocorrer ali era o poder dado por Deus, era o poder onde eles seriam absorvidos. Para quê? Para ter a gana de pregar o Evangelho, para ter o poder que vem de Deus para pregar o Evangelho.
Então esse é o verso 4 e 5, onde há a promessa do Espírito Santo de Deus. Aí então, caminhando para o final, o verso 6 ao 11, nós temos o quê? A narrativa da ascensão de Jesus. Lembra as 3 palavrinhas? Ele ascende, sobe, retorna para o Pai, o Espírito vem. Nós chamamos isso de teologia do enviado. O Pai envia o Filho envia o Espírito, e o Espírito envia a igreja para a proclamação do Evangelho da graça de Deus, não é? Então esse verso 6 ao 11, ele vai narrar a ascensão e a obra a ser feita. E aqui então nós terminamos essa parte que vai pavimentar tudo que nós vamos estudar em Atos aqui. O texto diz assim, verso 6: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? E aqui então, irmãos, a gente já começa a ficar irado. É claro que a nossa ira não é a ira santa de Deus. Só Deus sabe ficar irado na proporção exata. Por quê? Jesus está explicando questões do reino, questões maiores do que o interesse particular dos judeus. Imagine você, né, participando daquele banquete, daquele último momento, Jesus comendo, e ele dando instruções importantes. Olha, o reino de Deus, as características do reino de Deus. É claro que o que Lucas escreveu aqui, ele está pontuado. Evidente que outras coisas foram informadas ali no texto. Você não esgota tudo o que é, mas aponta o que é mais importante. Imagine Jesus instruindo os seus apóstolos, os seus discípulos, e aí de repente, alguém levanta a mão e diz assim: tudo bem, Jesus, mas e o reino de Israel? Quando será implantado? Meu Deus, eu não estou falando disso aí não, cara. Não estou falando do reino de Israel, estou falando de uma coisa maior. Falando do reino de Deus. A questão não é a tua preferência. A questão não é os interesses particulares. A questão não é olhar para o seu umbigo. A questão não é a questão política da escravidão de Israel em relação a Roma. Nós estamos falando aqui não de uma questão nacionalista judaica. Nós estamos falando aqui da implantação do reino de Deus. E você percebe que é muito fácil nós trocarmos aquilo que é absoluto no Evangelho pela particularidade. É muito fácil nós trocarmos a mensagem do reino de Deus como se nós fôssemos a última bolacha do pacote e o ser mais importante para o reino de Deus. Meus irmãos, o reino de Deus existe apesar de você e apesar de mim. A fundamentalidade do reino de Deus é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós participamos por graça, bondade e misericórdia de Deus. É claro que os nossos problemas, eles vão sendo dirimidos, resolvidos a partir de uma correção, uma rota, um cálculo de rota diferente a partir da perspectiva de Deus. Mas enquanto Jesus está falando aqui do reino de Deus, né, dando instrução acerca do reino de Deus, no verso 3, alguém levantando assim, tá, mas e o reino de Israel? Aí Jesus dá uma resposta. Olha a resposta no verso 6. Verso 7. Então ele respondeu. É claro que a resposta está de acordo com a pergunta. Então ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as épocas e datas que o Pai estabeleceu. Bom, Jesus foi educado, né? Porque se fosse qualquer um, ele falaria assim: não interessa. Não interessa quando eu vou voltar. Não essa é a questão. Então, Jesus é muito gentil, educado, Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Irmãos, alguns que se auto-intitulam como autoridade teológica vão em rede nacional passar vergonha, ficar discutindo questões que não agrega nada para a saúde, o dinamismo da igreja. Irmãos que têm até competência teológica, escriturística, coração pastoral, mas vão se degladiar em frente ao entrevistador que nada mais quer do que ibope, promoção do seu programa, e ficam discutindo coisas que não agregam nada. Quando será isso ou aquilo? Irmãos, a certeza da igreja é que Jesus volta. Como será e quando será? Reserva aos arcanos divinos, não a nós.
E muita gente ainda se propõe a descobrir como e quando será. E Jesus então responde: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Deus não chamou a igreja para discutir questões de sua menor importância. Jesus volta, maravilha, não nos esqueçamos, mas a logística da volta de Jesus compete a Ele. É a Trindade que define. E Ele não nos revelou. Só que Ele não repreende e fica por isso mesmo. Ele diz o que é importante. Ele diz assim, ó: não interessa quando e como será, mas, porém, todavia, senão, não obstante, isso que eu vou dizer é importante. Verso 8: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que Jesus está dizendo? Essa questão de descobrir, de investigar quando Jesus vem, não é a tarefa da igreja. Lembre-se que não estou dizendo que não temos que ter a esperança da volta de Jesus, não é isso. A esperança da volta de Jesus é o fundamento da nossa fé. Mas a igreja não perde tempo discutindo quando e como será, porque ela tem uma atividade mais nobre, ela tem uma vocação sobreexcelente. A igreja recebeu o poder, a incumbência, o mandato de ser testemunha. E aí então é por isso que o Espírito é dado. O verso 8: receberão o poder do Espírito Santo. A palavra que aparece aqui como poder é dínamos, de onde vem a palavra que você conhece, dinamite, o que explode, ou dinâmico. Então, recebereis o dinamismo. Receberão o quê? A palavra do Senhor, que ela explode, no sentido figurado aqui, né? Senão daqui a pouco tem um monte de homem bomba aí. Não é isso, não é isso, né? Você entende as questões de figura de linguagem. Então vocês receberão o poder para quê? Esse poder aqui é para demonstração de algum tipo de dom carismático. Esse poder aqui é um poder para ilustrar a personalidade de alguns apóstolos dos últimos tempos. Esse poder aqui é um poder para colocar algum irmão, algum sujeito numa prateleira maior do que os outros irmãos? Evidentemente que não. Esse poder aqui é uma capacitação. É um dinamismo que é gerado no coração, no íntimo, na inteireza holística de cada um de nós que recebe Jesus. E para que esse poder foi dado? Está escrito: mas receberão essa virtude, esse poder, esse dinamismo que o Espírito de Deus vai trazer sobre vocês. Para quê? Para ser testemunha. Onde? Em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Por quê? A palavra que aparece aqui como testemunha é a palavra que nós conhecemos em língua portuguesa, mártir. Mártir é para morrer em nome de uma causa. Mártir é aquele que vai sofrer por conta da mensagem pregada. Então, o que o texto está ensinando? Que a mensagem do Evangelho, ela vai te colocar frente a desafios. A mensagem do Evangelho, ela é sociopolítico, econômico e teologicamente perigosa para os discípulos de Jesus. Naquele momento, Jesus foi crucificado por ser persona não grata. E exatamente para pregar a mesma mensagem que eles receberiam o quê? O poder de Deus. Então o poder de Deus não é para uma demonstração pirotécnica de um poder fenomenal que te separa da comunidade dos santos. O poder que foi dado é que mesmo em face do perigo, mesmo que em face da perseguição, não mudar a mensagem do Evangelho. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Estevão. Estevão, diante daqueles cães
que avançavam sobre ele não mudou a mensagem. Por quê? Porque ele pregou o evangelho cheio do poder de Deus, sem mudar, sem preferência, sem macular. Ele pregou o evangelho e por conta do evangelho ele foi perseguido. O que é poder de Deus? Mesmo em face da tribulação, mesmo em face da dificuldade, mesmo em face de qualquer perigo, a mensagem do evangelho é única e exclusiva. Jesus morreu pelos pecadores, e quem não receber Jesus como Salvador terá uma eternidade perdida. E perdido aqui não é aniquilamento, perdido aqui é sinônimo de aflição intensa por toda a eternidade. Então você percebe que uma igreja que é cheia do poder de Deus, assunto que o João vai trabalhar no evangelho, não é uma igreja que manifesta os dons carismáticos de uma forma pirotécnica, espetacular, que convida você a participar de um show misterioso. Não é isso. Uma igreja cheia do poder de Deus é uma igreja que tem gana pela pregação do evangelho. Uma igreja cheia do poder de Deus é uma igreja que não muda os valores do evangelho. Uma igreja cheia do poder de Deus, batizada com o Espírito de Deus, é uma igreja que honra o ministério, a obra, o ensinamento de Jesus até que ele venha. E aí eu concluo aqui, com os versos 9, 10 e 11. Tendo dito isso, foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. É claro que você tem outras questões importantes envolvidas no texto, mas eu encerro aqui demonstrando que, apesar de Jesus os ter repreendido, apesar de Jesus ter corrigido a rota, a visão deles, não deixou sem esperança. O que Jesus está dizendo? O que esses seres angelicais estão dizendo aqui? Faça o teu trabalho. Quando for a hora de Jesus voltar, ele vai voltar. Não perca a esperança. Trabalhe como testemunha do reino de Deus, cheio do Espírito Santo, porque Jesus vai voltar. E aí então, a partir do verso 12, começa a praxiston apostolon, a praxe dos apóstolos, Atos dos Apóstolos. O Espírito desce e a igreja ganha gana. Na primeira pregação, milhares de pessoas se convertem, não porque o Pedro tem boa retórica, mas porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Esse é o papel da igreja, esse é o caminho pavimentado, é isso que Atos quer nos ensinar. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua graça e bondade, pelo poder do evangelho que nos cria coragem, resiliência para enfrentar o reino das trevas, para enfrentar tudo que é contrário ao teu reino. O poder que o Senhor entregou, o poder que o Senhor nos batizou, o poder que o Senhor nos imergiu, é o poder de falar do ministério, do ensino de Jesus até que ele venha. Que o Senhor nos dê esse entusiasmo, esse dínamos, esse dinâmico, Pai, da tua palavra, para pregarmos àqueles que ainda não receberam o evangelho, e que nós possamos, Senhor, olhar para a cruz e a partir dela, por meio do ministério completo, ministério, nascimento virginal, morte e ressurreição do teu filho, possamos declarar ao mundo perdido que há salvação, porque Jesus é o pão da vida, o dono da vida, e só há o único meio de termos a salvação, nos afastarmos da ira de Deus, é por meio de Jesus, nosso Salvador. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e juntos possamos dizer amém. Deus abençoe, meus irmãos. A partir de agora nós vamos para a nossa assembleia. Pastor, por gentileza.